Olá, eu sou o professor Bruno Viana e hoje a gente vai comentar a respeito de divisibilidade. Bem, para começar a falar a respeito de divisibilidade, a gente tem que começar a definir o que é múltiplo e o que é divisor, né? Então vamos atacar direito logo esses dois conceitos. Um número, e aí quando eu falo de número, a gente está falando do ambiente dos naturais, um número natural é múltiplo de outro se existir um terceiro número natural que multiplicado pelo segundo deu o primeiro. Bem, resumindo, como é que funciona, como é que está funcionando isso? Vamos ver um exemplo. 12 é múltiplo de 3. Ora, por que 12 é múltiplo de 3? Seguindo a definição, porque existe um terceiro número natural, que é o 4, que quando eu multiplico o 4 pelo segundo, que é o 3, dá o primeiro, que é o 12. Então a gente pode dizer que 12 é múltiplo de 3, porque eu consigo escrever o 12 como 4 vezes 3. É a existência desse número natural 4 que faz com que o 12 seja múltiplo de 3. Analogamente, também vai ser múltiplo de 4. 12, por exemplo, já não é múltiplo de 5, porque não existe nenhum número natural que eu consiga multiplicar o 5 e encontrar o 12. Então, 12 não é múltiplo de 5. Beleza? Vamos para o segundo conceito, que é de ser divisível. Um número é divisível por outro se a divisão do primeiro pelo segundo for exata, ou seja, uma divisão exata é uma divisão que dê resto zero. 12, por exemplo, é divisível por 3, porque se eu pegar o número 12 e dividir por 3, eu vou encontrar 4. 4 vezes 3, 12, para 12 nada. A divisão é exata. 12 não é divisível por 5, porque se eu tentar dividir o 12 por 5, vai dar 2, 2 vezes 5, 10, para 12, 2. Então, 12 não é divisível por 5, porque a divisão não foi exata. Eu encontrei aqui um resto diferente de zero. Bem, se a gente for parar para analisar, parece que são duas, né, definições distintas, mas são equivalentes. Dizer que um número é múltiplo de outro é o mesmo que dizer que ele é divisível por outro. Apesar da abordagem ser diferente, essas nomenclaturas são equivalentes. Bem, e para continuar, a gente vai dar uma ideia do que é um número primo, que é fundamental para a gente conseguir construir esse conceito de divisibilidade. Bem, números primos. O que é um número primo? Um número natural, diferente de 0 e 1, é primo se é divisível apenas por 1 e por ele mesmo. Então, se acontecer isso, se eu tiver um número que ele só tenha como divisores 1 e ele mesmo, esse número é primo. Caso contrário, a gente vai dizer que esse número é composto. Se ele é composto, ele pode ser escrito como produto de números primos. Bem, vamos começar aqui com uma sequência, né, de alguns naturais. Repara que eu tirei o 0 e 1, depois eu comento por quê. A partir do 2. Ok? Bem, o 2, eu posso garantir que ele é um número primo. Na realidade, ele é o meu primeiro número primo, porque não tem nenhum número que divida o 2, a não ser o 1 e ele mesmo. Idem para o 3. O 3, a gente também pode dizer que ele é um número primo, porque, pelo mesmo motivo, os únicos divisores de 3 são o número 1 e ele mesmo. Já o número 4, eu consigo exibir ele através de um produto de dois primos. No caso, produto de 2 por ele mesmo. Então, 4, ele já não é primo, porque eu consigo escrever o 4 como 2 vezes 2. Então, o 4 é composto, não é primo. O número 5. Bem, o 5 não é divisível por nenhum número anterior a ele, apenas pelo 1 e por ele mesmo. Então, podemos afirmar que o número 5 é um número primo. O número 6. O número 6, eu já consigo ver que ele é divisível pelo 2 e pelo 3. Então, eu consigo escrever ele como 2 vezes 3. Logo, 6 é composto, não é primo. O 7.
só é divisível por 1 e por ele mesmo. Nenhum cara, nem o 2, nem o 3, nem o 4, nem o 5, nem o 6 conseguem dividir o 7. Só o 1 e ele mesmo. Então, o 7 é um número primo. O 8, eu já posso escrever ele como 4 vezes 2, ou melhor, como 2 vezes 2 vezes 2. Se o 8 pode ser escrito dessa maneira, ele é composto. Logo, não é primo. O 9. O 9, eu posso escrever o 9 como 3 vezes 3. Também não é primo. O 10, eu posso escrever como 2 vezes 5. Então, 8, 9 e 10 não são primos, são números compostos. O 11. O 11 eu não consigo dividir por ninguém aqui, só por 1 e por ele mesmo. Então, o 11 é primo. O 12. O 12 é 4 vezes 3. Então, eu posso escrever o 12 como 2 vezes 2 vezes 3. Só como produto de primos, então, o 12 é um número composto. O 13. O 13 é um número primo. Só é divisível por 1 e por ele mesmo. Nenhum dos anteriores consegue dividir o 13. Já o 14, eu consigo dividir ele pelo 2 e pelo 7. Tanto que eu posso escrever o 14 como 2 vezes 7. O 15 eu também consigo escrever como 3 vezes 5. O 16 eu consigo escrever como 8 vezes 2, ou 4 vezes 4, ou mesmo 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, o 14, o 15 e o 16 não são números primos, são números compostos. Já o 17 é primo. O 17 é primo porque ele só é divisível por 1. Nenhum desses aqui divide o 17, só é divisível por 1 e por ele mesmo. O 18. O 18 eu consigo escrever como 2 vezes 9. Ou melhor, 2 vezes 3 vezes 3. É composto. Já o 19 é primo. 19 é primo. Não tem nenhum número anterior a ele que divida ele a não ser 1 e ele mesmo. O 20 eu consigo escrever como 4 vezes 5. É composto. O 21 como 3 vezes 7, composto. O 22 como 2 vezes 11, composto. Já o 23 é primo, não consigo dividir ele por nenhum anterior. E assim vão, né? Então, a gente pode afirmar que os números 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 e continua, a gente pode afirmar que esses são primos. Já os números 4, 6, 8, 9, 10, 12 e aí vai, esses a gente pode dizer que são compostos. Bem, é fácil ver que essa sequência de números compostos ela é infinita, né? Por quê? O único primo par é o 2. É o único primo par, é o 2. Todos os outros números primos são ímpares. Fácil ver isso, porque todo número par é divisível por 2, então vai ter o 2 como divisor. Então, o único primo par é 2. Então, eu posso dizer que a sequência dos números pares estão aqui dentro. Tirando o 2, a sequência dos números pares estão aqui dentro. E a sequência dos números pares é infinita, né? Então, se essa sequência está aqui dentro, essa sequência de números compostos é infinita. Já não é tão fácil você dizer que existem infinitos primos. Aí já é algo mais complicado, né? E não é o objetivo dessa aula de hoje. Aconselho aos telespectadores a procurarem a aula número 10 do Programa de Iniciação Científica da UBMEP com o professor Fábio Henrique, que ele explica, né, por que o 0 e o 1 não são primos, por que essa sequência de primos é infinita, por que a gente tem infinitos números primos. Lá ele faz uma abordagem mais detalhada e mais robusta a respeito desses assuntos. Bem,
Para a gente continuar falando de divisibilidade, um conceito muito forte é o conceito de números primos entre si. A definição de números primos entre si vai ajudar a gente a analisar vários critérios de divisibilidade. Bem, então a gente diz que dois números ou mais naturais são primos entre si se o único divisor comum de ambos for o número 1. Exemplo, o 2 e o 3. O 2 e o 3 são números primos. Então, automaticamente, eles são primos entre si, porque o único divisor comum dos dois é o 1. 7, 8 e 9 também são primos entre si. Repara que o 7 é primo, mas o 8 e o 9 não são primos. Porém, não existe nenhum número, além do 1, que divida os três ao mesmo tempo. Então, a gente pode afirmar que 7, 8 e 9 e o 2 e o 3, agrupados dessa maneira, são primos entre si. Bem, por exemplo, já o 2 e o 6 não são primos entre si, pois, aqui não é 3, aqui é 2, desculpem. Pois o próprio 2 divide ele mesmo e o 6. Bem, todos esses conceitos trabalhados hoje vão ser importantes para a gente estar falando mais a fundo de divisibilidade. Por hoje é só. Obrigado pela atenção. Até a próxima.